tarde a todos. É um prazer, uma honra poder abrir esse painel no Congresso Internacional Tradicional do IBDT. E esse painel nós vamos tratar dos principais desafios que o BEPS apresenta, especialmente para os países em desenvolvimento. Então, nós temos dois expositores palestrantes do Brasil, o professor Sérgio André e o professor Paulo Rosenblatt, e dois do exterior, a professora Natália, que é da Colômbia, e o professor Craig West, que é da Universidade de Cape Town, na África do Sul. Então, são dois países em desenvolvimento que estão enfrentando, aparentemente, os mesmos problemas que o Brasil está e estará, com a diferença que a Colômbia se tornou membro da OCDE. Então, é muito interessante a participação da professora Natália Quinhões. Esperamos aprender um pouco mais da Colômbia, não só do futebol, mas também como se tornar membro da OCDE. O Brasil é uma questão de tempo, mas a Colômbia se tornou agora em abril desse ano. Então, é bem recente a Colômbia ter se tornado membro da OCDE. E antes de passar a palavra, então, para a Adriana Brito, que é a nossa mestranda do curso de mestrado de Direito Internacional e Desenvolvimento no IBDT, que vai moderar esse painel. Mas antes de passar a palavra para você, Adriana, eu gostaria só de fazer uma comparação, um traço comum que me veio à mente com relação a esse ditado que se tornou o mais famoso, aparentemente, no mundo hoje, que é Global Challenges Need Global Solutions. Até está se tornando um pouco repetitivo, mas temos aí uma relação com o Covid e o BEPS. Então, as duas challenges que temos, né, essas duas necessitam soluções globais. E o trabalho da OCDE tem feito esse trabalho global, como nós vamos discutir nesse painel os principais pilares, né, do plano BEPS. A erosão da base tributária dos países ricos era evidente, mas sem a cooperação dos países em desenvolvimento, dos países considerados paraísos fiscais, a OCDE não ia conseguir encontrar uma solução global, como aparentemente está chegando com esses tratados multilaterais. Bom, apenas essa introdução para o painel. E, Adriana, então, por favor, passo a palavra para você. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todos. É um prazer enorme, como mestranda dessa instituição, participar desse evento com professores altamente qualificados. Então, gostaria de inicialmente agradecer ao convite ao IBDT, em nome do professor Luiz Flávio, e cumprimentar os brilhantes professores que estão conosco aqui hoje nesse painel. Bom, antes de adentrar em nosso tema, eu gostaria só de lembrá-los que este evento conta com uma tradução simultânea. Então, você pode acessar o evento no formato português ou inglês, através do ícone que você encontra chamado Interpretation. Então, é até importante só ressaltar essa questão. Além disso, vocês poderão interagir conosco por meio do Q&A, mandando seus comentários, perguntas, e caso a sua pergunta não tenha sido endereçada especificamente nesse painel de hoje, nós teremos um painel dedicado à análise e debate das questões e que serão apresentados amanhã às 17 horas, horário do Brasil. Bom, feito esses esclarecimentos iniciais, eu gostaria de chamar e convidar o ilustre professor Sérgio André Rocha para que possa fazer um summary overview sobre o que seria esse mínimo standard, né, afinal de contas. Então, professor, a palavra está contigo. Obrigada. Obrigado, Adriana. Boa tarde a todo mundo. Um prazer enorme estar participando com vocês hoje. Não posso deixar de, inicialmente,
saudar o IBDT por mais um congresso, na pessoa do meu querido Ricardo Mares de Oliveira, presidente do IBDT, saudar o meu queridíssimo professor Luiz Eduardo Chueire, né, que é o criador, o mentor intelectual, né, desse congresso, né, que já virou uma tradição. A gente fica, né, esperando, né, o congresso. É realmente uma pena, né, vai ficar a saudade aí de não encontrar os amigos pessoalmente esse ano. Espero que ano que vem estejamos todos juntos de novo no Salão Nobre da USP. E saudar o meu querido Luiz Flávio, coordenador do programa de mestrado do IBDT, que também vem crescendo, né? O Luiz Flávio, ele pega aí um trabalho que já veio bem feito, né, pelos queridos Gilberto, Vitor Polizelli, e agora o Luiz Flávio, né, realmente chegou com muitas ideias, com muita coisa nova e que vai levar o programa certamente adiante, né? Feitos esses agradecimentos, saúdo a todos os meus colegas de painel, aí na pessoa da nossa querida tia Adriana Brito. Acho que em pouco de mais de uma semana, né, Adriana, tivemos aí nessa posição 2 vezes seguidas. Semana passada a gente estava no seminário da International Tax Review com a mesma dobrinha. Então, um bom painel a todos, né? Feliz por estar aqui com vocês. Coube a mim fazer basicamente uma introdução do nosso tema. Eu vou compartilhar os nossos slides e cobrir os slides que me cabem aqui, né? Então, como a gente vai discutir agora, Inclusive Framework, ou marco inclusivo, se a gente quiser chamar em português, né, e os estándares mínimos, né, do projeto BEPS, eu achei que fazia sentido, né, nessa palestra introdutória, a gente aproveitar para pontuar um pouco, antes de chegar especificamente, né, nos padrões mínimos, a gente pontuar um pouco essa transição, né, pela qual o direito internacional tributário, né, veio passando, principalmente na última década, né? Quem estuda a tributação internacional há mais tempo, né, se lembra de uma época em que o debate sobre tributação internacional ele era basicamente, né, orientado por posições unilaterais, né, de cada país, e quando muito, né, esforços bilaterais, quando os países entravam em concerto, né, para chegar a alguma solução, principalmente no contexto, né, do afastamento da dupla tributação nas transações bilaterais, né? Então, a gente, né, cresceu estudando um direito internacional tributário de fundo essencialmente bilateral, né? Quem nunca ouviu, né, a frase de que convenções multilaterais são absolutamente excepcionais, não são a regra, né? A gente ouvia o exemplo lá da Convenção dos Países Escandinavos, o exemplo aqui da Comunidade Andina, mas era assim, era a exceção da exceção, né? A premissa era de que a tributação internacional era essencialmente, né, um evento unilateral, bilateral, mas dificilmente algo multilateral, né? E efetivamente, a gente passou nesses últimos, eu diria até um pouco mais de 10 anos, primeiro com todos os esforços relacionados à transparência fiscal internacional, né? Então, o tema precursor desse esforço multilateral foi a transparência fiscal, principalmente pós-crise de 2008, né? Então, ali a partir de 2009, 2010, né, com a abertura da Convenção Multilateral pela assinatura de qualquer interessado, né, e depois todo o avanço que a gente teve em relação à troca de informações, o multilateralismo ele passou a fazer parte do nosso debate internacional de uma maneira nunca antes experimentada. Tanto que, se a gente lembrar um pouco mais no tempo, né, e voltar a 98, lá no relatório do Harmful Tax Competition da OCDE, a gente percebe lá em 98 uma fagulha, né, um início de uma percepção de que havia um problema que não era passível ou possível de solução de forma unilateral, mas que não havia ainda contexto, ambiente, né, para ser resolvido. Essa discussão do multilateralismo ela vem acoplada a um debate
que, principalmente nós, em países em desenvolvimento, economias emergentes, a gente enfrenta há muito tempo, que é a própria questão da legitimidade da OCDE. O projeto BEPS ele veio com uma espécie de bênção do G20, e aí, como havia, de alguma forma, a impressão digital do G20, surgiu uma impressão de que havia uma legitimidade maior, mas, no fundo, é um projeto da OCDE, que foi administrado pela OCDE e tudo mais. Essa gestão da OCDE, a OCDE aparecendo como um centro de produção de políticas globais, é algo que sempre foi visto com desconfiança pelos países periféricos, pelo sul global, em função da pouca voz, ou nenhuma voz, que esses países têm no contexto das tomadas de decisão da organização. E, com isso, se utilizou no projeto BEPS a experiência que andou muitíssimo bem no contexto, como eu disse, da transparência fiscal, que foi o grande pontapé inicial em relação a essa experiência multilateral. Então, o Fórum Global de Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais foi realmente um balão de ensaio que funcionou muitíssimo bem, em que você passou a ter um grupo ad hoc da OCDE, ou seja, que não é a OCDE mainstream, mas é uma OCDE aberta, com mais de uma centena de participantes, países em desenvolvimento, economias emergentes com posições relevantes, e com isso se começa a ter uma percepção de mitigação dessas críticas tão fortes, pelo menos tão fortes da nossa perspectiva, da perspectiva do Sul global, em relação à legitimidade da OCDE para exercer esse papel de centro de produção de políticas tributárias. Essa experiência ela migra para o projeto BEPS com o Inclusive Framework, com o marco inclusivo, porque, de novo, se a ideia do multilateralismo como única saída para se resolver determinados problemas, notadamente problemas de concorrência fiscal, problemas relacionados à concorrência fiscal, seja local, seja internacional, usualmente requerem soluções multilaterais, dificilmente vão ser resolvidas. Se a gente trouxer isso para a nossa vida doméstica, você não resolve, um Estado sozinho não resolve guerra fiscal. Ou seja, para você resolver guerra fiscal, você precisa de um concerto, de um acerto entre todos os atores envolvidos, e a mesma coisa em nível internacional. Você não resolve o problema da concorrência fiscal prejudicial em nível global com um país sozinho, mesmo um país, por exemplo, forte como os Estados Unidos. Então, é nesse sentido que entra em cena o multilateralismo, essa ideia de que nós precisamos de um acordo global, e, naturalmente, se esse acordo é fechado dentro apenas dos membros da OCDE, a viabilidade dele, em termos mundiais, é pequena, é limitada. Então, surge essa ideia do marco inclusivo, ou seja, de trazer todos os países para dentro do arranjo, para dentro dos debates, e estabelecendo padrões mínimos que você tem que seguir como membro do Inclusive Framework. E aqui a gente já percebe uma diferença significativa entre o que foi o projeto BEPS original e o que a gente está vendo hoje nos debates dos pilares 1 e 2, que se destacaram aí da ação 1. Principalmente porque, de uma maneira geral, o BEPS original ele trouxe recomendações com uma flexibilidade razoável em relação à adequação, à adoção ou não dessas recomendações, salvo em relação a esse padrão mínimo. Enquanto que agora, no contexto dos debates dos pilares 1 e 2, a gente percebe uma premissa, uma exigência de alinhamento muito maior, que é o que está travando os esforços, na medida em que você espera que todo mundo aceite o resultado que vai sair desse projeto. Nós temos no marco inclusivo, então, um padrão mínimo que exige a adoção dessas 4 ações do projeto BEPS. Ação 5, ação 6, ação 5 de transparência e troca de informações,
transparência e substância. A ação 6, basicamente contra o trading shopping, né, o uso de convenções. A ação 13 do country by um tema central no mundo pós-BEPS, porque, ou seja, se as divergências vão surgir, se a ausência, né, de um sistema global de solução desse tipo de controvérsias basicamente inviabiliza, né, o mínimo de segurança jurídica nesse contexto. Não é meu papel aqui aprofundar nos debates sobre como esses temas penetraram a experiência brasileira. 2 dos temas, as ações 5 e 6, vão ser objeto da apresentação do meu querido amigo Paulo Rosenblatt, mas só a gente vê que o Brasil está absolutamente alinhado, né, com o compromisso, né, assumido como membro do marco inclusivo do projeto BEPS, ou seja, em relação à ação 5, a Receita Federal vem trocando informações sobre rulings constantemente com outras administrações fiscais. A gente alterou a nossa definição de regime fiscal privilegiado para incluir uma definição de atividade econômica substantiva. Embora a gente não tenha assinado o MLI, em relação à ação 6, nós vimos incluindo nos nossos tratados as regras de controle, né, do abuso, do uso das convenções, né? Só um mini parênteses, eu sempre brinco muito com essa ideia de se nós devemos ter ou não convenções, né? Essas regras todas, elas tentam desativar a bomba que a existência do próprio tratado ativou. Então, é meio que um problema circular, né? A partir do momento que eu assino o tratado, ele vira instrumento de planejamento fiscal agressivo, e aí eu tenho que criar mecanismos para combater o planejamento fiscal agressivo que a própria existência do tratado criou. Em relação ao country by country reporting, o Brasil se acelerou para aprovar a Convenção Multilateral de Assistência Administrativa Mútua, está aprovada aí, promulgada desde 2016, e vimos aí trocando informações no contexto do CBC. E, finalmente, em relação à ação 14, né, pela primeira vez na história, desde 2016, temos uma regulamentação do MEP. Então, existe MEP no Brasil, né? Na última estatística de MEP que nós temos acesso, o Brasil de 2018, né? A gente começou com um inventário de 11 casos em 2018, né? Tivemos 6 casos novos em 2018 e terminamos 2018 com um inventário de 19 casos, sendo que, e aí já fica o ponto, a maior parte desses casos eram casos de preço de transferência. Só para sair um pouco da questão específica do marco inclusivo, e eu estou indo para o fim da minha apresentação, para ficar dentro dos meus 15 minutos, a gente, dentro dos relatórios do projeto BEPS, uma coisa muito interessante era que a gente tinha lá, na nota 1 do relatório das ações 8 a 10, uma manifestação explícita do Brasil que era, olha, eu vou manter o meu preço de transferência e eu vou resolver eventuais conflitos, eventual dupla tributação que surja do conflito de padrões de preço de transferência via MEP. Né? E por isso que nós corremos, inclusive, aí para estar com o MEP funcionando, né? O procedimento amigável funcionando. Mas hoje sabemos todos, né, que mudou, a posição brasileira mudou, principalmente por conta, né, dessa iniciativa de 2017, né, de eventual adesão, eventual acessão ao CDE, né? E hoje aquela posição que nós havíamos manifestado no final do relatório das ações 8 a 10 caiu por terra, né? Ou seja, estamos aí tentando, de alguma forma, nos alinhar ao padrão da OCDE. Acho que, como introdução, era isso. A gente tem que entender que mudou. Agora, só uma ressalva final, porque também acho que existe muita confusão, sabe, como se agora tudo fosse multilateralismo, né? No coração do que é a tributação internacional, no coração do rateio de receita, né, no coração da decisão de quanto fica com quem, os tratados bilaterais ainda são muito mais relevantes do que essas iniciativas multilaterais. É só ver que a gente não tem a convenção multilateral assinada pelo Brasil e seguimos muito bem, obrigado. Então, chamar atenção para o multilateralismo não significa que hoje a tributação internacional seja essencialmente multilateral, porque ela não é. Ela segue sendo um evento basicamente bilateral. Adriana, muito obrigado. Te devolvo a palavra.
Muito obrigada, professor Sérgio. Excelente introdução a esse tópico tão relevante, né? Acho que é importante a gente fazer essa revisão geral sobre esse tópico para até que todos vocês estejam na mesma página. Muito obrigada pelos esclarecimentos iniciais. Bom, sem mais delongas, eu passo agora a palavra ao professor Paulo, que irá entrar com um pouco mais de detalhe nas ações BEPS 5 e 6 e quais são os principais aspectos e controvérsias, sobretudo na visão do Brasil. Professor Paulo, a palavra está contigo. Boa tarde a todas e a todos. É um imenso privilégio participar desse congresso fantástico do IBDT. Eu agradeço o gentil convite dos organizadores, especialmente ao Dr. Ricardo Maris de Oliveira, professor Luiz Eduardo Chueri, ao Luiz Flávio Neto, e cumprimento a mesa desse painel na pessoa do seu presidente, o professor João Dácio Rolim, querido amigo desde a época do doutorado na Universidade de Londres, com o nosso orientador, Philip Baker, e também em nome da moderadora, a doutora Adriana Brito. Esta minha apresentação hoje tratará das ações 5 e 6 do Plano BEPS e vai tratar dos principais aspectos, controvérsias e a perspectiva brasileira. A ação 5 do BEPS trata do combate às práticas fiscais prejudiciais de forma mais eficaz, levando em conta a transparência e o conteúdo. Os principais aspectos dessa ação são os seguintes. Ela busca evitar práticas fiscais prejudiciais, orientando e garantindo a uniformidade das respostas das várias jurisdições em nível global, isso é muito importante. Procura estabelecer critérios para identificar um regime preferencial potencialmente prejudicial e aí estabelece que critérios são esses. Então, vou citar alguns desses critérios fixados na ação 5 do Plano BEPS. Um regime que tributa receitas de atividades móveis diversamente das atividades comerciais operacionais. Um regime tributário diferente do que é normalmente praticado no plano doméstico para as empresas estabelecidas no país. E ainda 4 pontos-chave. O regime reduz ou suprime tributação, sobretudo de receitas de serviços financeiros móveis e de outras atividades. O regime é proibido às atividades econômicas domésticas. O regime tem pouca transparência. Meu querido amigo professor Sérgio André falou já bastante da transparência. Não há compartilhamento efetivo de informações fiscais nesse regime e também estabeleceu mais 8 fatores, né? Definição artificial da base tributária, falha em aderir aos princípios internacionais de preços, de transferência, rendimentos originados no exterior estão isentos da tributação no país de residência, alíquotas ou bases de cálculo negociáveis, existência de regras de confidencialidade, acesso a ampla rede de tratados para evitar dupla tributação, os TDTs, e o regime se promove como um veículo para a minimização tributária. Além desses fatores, a ação visa garantir a integridade dos sistemas. Como é que ela faz isso? Abordando questões relacionadas a regimes aplicáveis às atividades móveis, que eu falei anteriormente, e que corroem injustamente as bases tributárias de outros países, distorcendo localização do capital e dos serviços. Por isso, o plano recomenda, sobretudo, a inclusão de uma prova de teste de atividade econômica substancial. Isso está no cerne do plano. E, por fim, ele pretende se adotar uma série de medidas para encorajar um ambiente de livre e justa concorrência tributária por meio dos 2 pilares fundamentais: substância e transparência. O que é que nós temos nesse primeiro pilar, que é a substância? O plano visa remover a alocação meramente formal de competência tributária com o intuito de reduzir o valor do tributo devido. Então, a substância é mais importante aqui do que a forma, e aí, no segundo ponto, busca estabelecer uma ligação entre o local onde as atividades são efetivamente exercidas e o local onde é efetuado o pagamento dos tributos. Essa correlação é fundamental aqui no projeto BEPS e se adota o chamado Nexus Approach,
que é uma espécie de exame de nexo causal, um requisito de proporcionalidade entre o benefício concedido ao contribuinte e quaisquer vantagens negadas aos seus cidadãos, principalmente considerando as despesas incorridas pelas empresas. Esse último Nexus Approach foi criado, sobretudo, para questões relacionadas à propriedade intelectual. O segundo pilar é a transparência. Né? O querido Sérgio André já falou anteriormente que significa basicamente a troca de informações fiscais entre os países. Então, são critérios que o BEPS traz para garantir que essas informações trocadas sejam relevantes para os países, para as administrações fiscais, e que não imponham também um ônus demasiado à administração do país que recebe ou o país que fornece essas informações. O principal objeto dessa troca de informações são as decisões gerais ou específicas que são dadas por uma autoridade fiscal a um contribuinte ou a um grupo de contribuintes. Né? O professor Sérgio André antes se referiu aos rulings, que é a forma como os países de língua inglesa se referem a tais decisões. O quarto ponto aqui da transparência é estabelecer uma regra de tratamento recíproco na troca de informações, que inclusive pega o período anterior ao BEPS, ele abrange esse período anterior à própria inclusão do BEPS. E tem uma regra também que é fundamental, é que há uma limitação clara no BEPS, que o uso dessa informação tem que ser limitada às questões fiscais apenas. E a segunda ação que me coube falar nessa apresentação é a ação número 6, né, de como prevenir a concessão de benefícios de tratados em circunstâncias inadequadas. Né? Essa ação, né, ela lida com o abuso de tratados para evitar a dupla tributação, sobretudo em razão do treaty shopping, né? E tem uma inovação clara nessa ação, que é esclarecer que esses acordos não têm como objetivo gerar dupla não tributação e não apenas evitar a dupla tributação como eram interpretados os tratados anteriormente. Então, nesse sentido, ela pretende também aperfeiçoar a Convenção Modelo da OCDE e incluir um preâmbulo nos tratados para a utilização de normas domésticas que visem impedir a concessão de benefícios previstos no TDT em circunstâncias consideradas por ele inadequadas. Daí que a ação número 6, sobretudo na proposta de artigo 10 dos tratados, que trata do direito aos benefícios, sugere, né, recomenda a inclusão de uma cláusula de limitação de benefícios, né, o Limitation on Benefits, ou LOB clauses em inglês, desde que sejam adaptadas ao sistema tributário de cada país, a introdução de uma norma geral anti-elisiva nos tratados do tipo Principal Purpose Test, ou PPT, PPT, não é, que a gente poderia traduzir como teste do propósito principal em português, não é, que tem, não é, essa função de prevenir o treaty shopping. Essa é uma das grandes inovações. As cláusulas LOB já existiam anteriormente, o BEPS propõe, então, essa norma geral anti-elisiva, né, ou então que se adotem uma combinação de LOB e PPT nos tratados. E também ele busca identificar, né, quais são as políticas fiscais que os estados devem adotar em um TDT a ser assinado com outro país. Pois bem, e a perspectiva brasileira? Então, meu querido Sérgio André Rocha falou mais cedo que o Brasil está comprometido em colocar a prática desses padrões mínimos das ações 5 e 6 em prática, né? Mas, além disso, ele pretende revisar os itens que estão nos seus tratados anteriores. Como dito por Sérgio André, o Brasil ratificou a Convenção sobre Assistência Mútua em Matéria Tributária em 2016, né, que promove a transparência, e, posteriormente, também ratificou o Acordo Multilateral de Autoridades Competentes para a Troca Automática de Informações Financeiras, que instrumentaliza a primeira. O Brasil também adotou os Common Reporting Standards, CRS, para uma adequada classificação dessas informações fiscais e também o relatório país a país, que visa o intercâmbio de informações relativas
as empresas multinacionais que atuam nesses diferentes países onde operam. Desde 2000, né, no Tratado Brasil e Portugal, o Brasil incluiu cláusulas LOB, né, em diferentes graus e formas, né, exceto no Tratado Brasil-Ucrânia de 2002. Então, dos 32, né, não são muitos tratados que nós temos, 24 contêm algum tipo de cláusula LOB, né, ou com objetivos, critérios objetivos, como no caso dos tratados com Luxemburgo, Portugal, África do Sul, né, que o professor Craig West vai falar mais adiante, o Peru, Trinidade e Tobago, e ainda o tratado que ainda não foi ratificado com o Paraguai. Existem cláusulas LOB com critérios subjetivos, como o do Chile, México e Turquia, e critérios mistos nos tratados com Israel, Rússia e a Venezuela. A Receita Federal, né, o professor Sérgio também já antecipou um pouco isso, né, aplica uma definição de atividade econômica substancial prevista na Instrução Normativa 1658 de 2016, que exige, né, no caso para as holdings localizadas em regimes fiscais privilegiados, a comprovação de capacidade operacional. E isso é demonstrado por dois requisitos, que são estrutura física nos países de origem e empregados próprios, né? Os novos tratados Brasil-Singapura, Brasil-Argentina e Brasil-Suíça incluem tanto o preâmbulo novo sugerido no BEPS, como cláusulas do tipo LOB. E os tratados Brasil-Suíça e Brasil-Argentina incluem já o teste do PPT. Quais são as controvérsias existentes, né? Então, apesar de o Brasil estar comprometido com o plano BEPS, né, falta um pouco de coerência e clareza dos propósitos, né? Em certa medida, o Brasil ainda está bastante distante do debate internacional. No momento, né, o Brasil está debatendo uma reforma da tributação do consumo, né? Se vai introduzir um IVA nacional, um IVA dual, né? E nós estamos hoje perplexos com o julgamento em série de matéria tributária nas sessões virtuais do plenário do Supremo. Essas que são, na verdade, os grandes debates hoje. Também a moralidade tributária no Brasil ainda é baixa, não é, em relação àquelas dos países desenvolvidos, tanto em relação à elisão fiscal como à evasão. Não é raro nós vermos nossos grandes sonegadores brilhando em colunas sociais e tabloides aqui no nosso país. Ainda existem algumas questões judiciais mal resolvidas aqui no Brasil sobre a relação e hierarquia entre as leis ordinárias e os tratados em caso de conflito, como se viu recentemente em um julgamento no Supremo, agora de agosto de 2020, que ficou chamado caso Volvo. A existência também de uma norma geral anti-elisiva e até de um conceito de elisão fiscal no Brasil ainda são controversos. A medida provisória 685 de 2015, que pretendia implantar essa ação número 5, tanto regulamentando o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, como introduzindo uma declaração de divulgação obrigatória de planejamentos fiscais, teve esses ambos pontos rejeitados pelo Congresso Nacional. No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na nossa Corte Maior em matéria tributária e administrativa federal, há julgamentos inconsistentes, ora aplicando simulação, ora o teste do propósito negocial, teoria dos step transactions, ou então várias variáveis de substância sobre a forma. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, a 2334, para decidir se esse parágrafo único do artigo 116 é ou não é constitucional, e isso pode gerar uma série de problemas, tanto no plano doméstico como internacional. E se a gente for para o relatório geral do Congresso da IFA, da International Fiscal Association, de 2002, em Oslo, na Noruega, uma das conclusões foi que o país que não tem uma norma geral anti-elisiva positivada, não vai impedir o fisco de procurar outros meios de combater os planejamentos tributários reputados como abusivos ou agressivos.
por outro lado, né, o teste do propósito principal, o PPT, é um conceito ainda estranho ao direito brasileiro. Então, já me encaminhando ao final dessa minha apresentação e respeitar os 15 minutos que me foram dados, né, a Adriana, né, eu só vou concluir dizendo que os novos TDTs que incluem um teste do tipo PPT, no caso Portugal e Argentina, são amplos e contêm conceitos vagos e ambíguos, né? São os grandes problemas que eu antevejo hoje. Como um dos propósitos principais, qualquer acordo ou operação, benefício, objeto e propósito da convenção, e também atribui ao contribuinte o ônus de demonstrar que o objeto principal do regime ou acordo não era o benefício fornecido pelo tratado. Enquanto para a autoridade administrativa, fiscal, né, basta simplesmente, ele pode simplesmente negar o benefício se for razoável concluir que a elisão fiscal foi o objetivo principal, considerando todos os fatos e circunstâncias relevantes. Esse tipo de linguagem, ao meu ver, pode trazer ainda mais debates aqui no Brasil. Então, estas eram, em linhas gerais, o que eu posso destacar das ações 5 e 6. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Paulo, excelente apresentação. Eu até gostaria de pegar esse gancho dessa recente decisão da ministra Carmen Lúcia e trazer para a gente discutir um pouco mais, né? Porque se a gente olhar com um pouco mais de detalhe essa decisão, o que foi que ela entendeu? Ela entendeu que a norma contida no parágrafo único do artigo 116 do CTN, ela deve ser interpretada, na verdade, como uma norma anti-evasão, né, e não anti-elisão. Então, nesse sentido, a questão que eu gostaria de colocar para o debate é a seguinte: quais são as possíveis repercussões para o Brasil no cenário internacional na hipótese do STF de fato confirmar esse entendimento, né? Ou seja, de que o Brasil não possui uma norma geral anti-elisiva. Então, se você quiser falar primeiro, ou o professor Sérgio, fique à vontade. Professor Sérgio, você quer falar primeiro? Bom, posso falar, nada contra. Não, Adriana, primeiro eu acho que essa afirmativa, ou essa afirmação de que a decisão vai caminhando nesse sentido, né, de que a gente só poderia, ou sequer poderia controlar a evasão, é controvertida. A gente já teve discussões relevantes e acaloradas sobre esse tema, inclusive com a participação minha, do Luiz Flávio, do Chueri. Não é o momento de retomar esse debate aqui definitivamente. Para quem tiver interesse no tema, há um evento da Bradt que está disponível no YouTube, em que a gente, acho que discutiu o tema junto com outros participantes, o Leonardo Alvim, da PFN, a Lana da Borges, da PFN, o nosso querido Quiroga. Então, acho que a discussão do alcance do voto da ministra Carmen Lúcia, acho que não deve ser debatido por nós agora. Eu acho que o que faz sentido a gente discutir, por exemplo, considerando o protocolo do Brasil com a Argentina, né, que é a nossa PPT em vigor, em que medida há uma inter-relação entre essa questão e o parágrafo do artigo 116. Não é um tema fácil, mas, em princípio, eu diria que a discussão sobre a PPT, assinada num tratado, presente num tratado ou num protocolo assinado pelo Brasil, ela passa ao largo dessa discussão doméstica que hoje está lá pendente de julgamento no Supremo. Então, acredito que os estados contratantes, e aí volta um pouco do que eu disse antes, da perspectiva bilateral da tributação internacional, quando eles celebram um acordo, eles estão negociando ali em que circunstâncias eles estão renunciando, ao seu poder de tributar. O nosso professor Chueri tem lá toda a teoria dele sobre o tratado como um diploma internacional que delimita a jurisdição para tributar e tudo mais. Eu acho que o tratado internacional ele vai ser encarado sob essa perspectiva. E se os países concordaram que isso é um ponto importante, porque muitas vezes, principalmente nós que atuamos na prática, a gente tende a olhar o tratado internacional sempre da perspectiva do contribuinte. Só que o tratado internacional é construído da perspectiva dos Estados. Muitas vezes,
em áreas como planejamento tributário, troca de informações, né? O tratado está preocupado em delimitar o quanto o Estado pode, o quanto o Estado está renunciando e o quanto o Estado pode se negar a fazer alguma coisa. Então, especificamente nesse campo, a não ser que se consiga dizer, e há autores que dizem, né, que o tratado estaria violando diretamente a Constituição, e aí sim é um debate interessante, né? O Paulo comentou, a gente não tem uma posição sobre isso, mas se você disser que o tratado, por exemplo, o Protocolo Brasil-Argentina é inconstitucional diretamente, ele viola, né, um dispositivo constitucional, que eu acho muito difícil de construir, mas a não ser que você tenha uma argumentação nesse sentido, né, diretamente de inconstitucionalidade do tratado, eu não vejo relação alguma da discussão da cláusula PPT com o parágrafo do artigo 116, e o julgamento do Supremo na ADI 2446 pode acabar do jeito que for, que eu acho que não impacta diretamente essa discussão que a gente vai ter em relação ao PPT. Obrigado. Obrigada. Adriana. Obrigada a você, professor Sérgio. Professor Paulo, seus comentários, por favor. Adriana, o que mais chama a atenção é que esse julgamento começou 19 anos depois de ajuizada a ação, né? E o pior, num momento terrível em que nós estamos vivendo uma pandemia, está sendo julgado em sessão virtual, que nem os ministros se comunicam direito, nem as partes têm acesso a demonstrar os seus pontos de vista, né? Me chamou a atenção também que o voto condutor da ministra Carmen Lúcia, ele é muito sucinto, e ele não enfrenta o debate que nós tivemos e que o IBDT vem travando aí nesses últimos 20 anos. Não é como se nada que foi discutido em 20 anos estivesse sendo considerado. É como se nossa voz estivesse sendo calada porque foi simplesmente ignorado esse debate. Eu reputo que tem um ponto favorável, que é reconhecer o direito constitucional do contribuinte à liberdade negocial. Então, essa é uma questão, ao meu ver, que é importante, a auto-organização do contribuinte, para tentar evitar a ocorrência do fato gerador, buscar alternativas que sejam legítimas e expressamente autorizadas pela legislação. Isso foi muito interessante, né? Mas o grande problema é o que sua pergunta, né? Ele está dizendo, né, que o dispositivo não traz problema porque não é uma norma anti-elisiva, é uma norma anti-evasiva ou anti-simulação. E aí eu vejo um problema aí, porque a exposição de motivos da Lei Complementar 104 disse expressamente que se tratava de uma norma anti-abuso. Então, se está se ignorando aí. E o Código já tem, o CTN já tem, no 149, no artigo 149, uma norma anti-evasiva. Então, o que o Supremo tende a dizer é que esse dispositivo é redundante, não precisa dele de nada. E ainda nós mantemos a dúvida, né, de saber se uma norma geral anti-elisiva é compatível ou não com a nossa Constituição, né? Mesmo que seja revogado esse parágrafo único e editada uma nova lei com uma nova norma geral anti-elisiva, né, ela vai ser constitucional ou não? Do voto, a gente não consegue concluir isso, né? 4 ministros já seguiram o voto da ministra Carmen Lúcia, só foi suspenso por um pedido de vistas. Então, nesse sentido, eu acho que tem algum impacto, sim, primeiro, domesticamente, porque o BEPS diz aos estados signatários que adotem uma norma geral anti-elisiva no plano doméstico. Isso tende a estimular planejamentos tributários mais agressivos e abusivos aqui no Brasil. Não é? Pode haver algum problema de interpretação do PPT, né? O que é que vai acontecer se interpretarem também que o PPT é uma norma anti-evasiva e não anti-elisiva? Então, isso pode simplesmente esvaziar o próprio propósito aí do BEPS. Não é? Como eu falei anteriormente, isso pode até gerar mais litigiosidade, não é? Porque, como dito, né, no relatório de 2002 da IFA, não é? Os fiscos vão combater de toda forma, né? Então não vai faltar trabalho para tributarista aqui no Brasil. Eu queria só dizer mais uma coisa, se eu já não extrapolei meu tempo, Adriana, que é rapidinho, só a última frase, e aí eu concluo dizendo o seguinte: o Supremo, né, alguns anos atrás, julgou a questão do sigilo, a quebra do sigilo financeiro pelo fisco. Primeiro ele disse que não podia, que era inconstitucional, e 2 anos depois ele mudou de entendimento, sobretudo com base nos acordos internacionais firmados pelo Brasil. Então, se a gente tiver o cuidado, isso pode acontecer aqui também. A gente pode ter uma vitória de pirro, comemorar
e depois não é haver aí uma virada de mesa, né? Então, obrigado aí. Muito obrigada. Esse tema gera bastante debate. Eu tive a oportunidade de participar de alguns com o professor Chueli também, mas vamos dar seguimento ao nosso painel. Obrigada, professor Sérgio, professor Paulo, pelas excelentes explanações. Bom, dando continuidade, eu gostaria de convidar o professor Craig para trazer uma visão comparada sobre a ação BEP6, né, e também trazer uma abordagem sobre o Mutual Agreement Procedures no contexto dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Professor Craig, thank you for being here, and the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Adriana, for... Muito obrigada, Adriana, pela introdução e muito obrigado, IBDT, especialmente o professor Chueri e Luiz Flávio, pelo convite para estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou abordando duas ações, a primeira ação 6 no PPT, e eu vou também estar falando da ação 13 e falar um pouquinho sobre a resolução de disputas. Mas se seguirmos a conversa que já está ocorrendo aqui com relação a PPT, especialmente o PPT e as questões relacionadas com a África do Sul, eu acho que vale a pena a gente contar primeiro o histórico de tudo. Primeira coisa, que na África do Sul assinou e não ratificou o MLI, não começamos ainda, não ratificamos, só assinamos. E isso é um processo muito importante. O benefício para mim, lógico, é que no momento que você estiver falando sobre o que está primeiro no lado hipotético, você nunca estará errado. E no pior, mesmo estando errado, pode ser mudado no futuro. Então, para começar, eu não estaria errado, certo? Então, é uma posição confortável de se estar. Então, se dermos uma olhada, o fato da África do Sul não ter assinado o MLI, então o PPT não está sendo cumprido na África do Sul. Então, vou falar um pouquinho sobre as questões potenciais que podem resultar disso. Então, o processo MLI na África do Sul já foi instalado, parte disso foi apresentado pelo nosso parlamento, e nesse comitê das questões financeiras no parlamento, muitas questões foram abordadas pelo nosso escritório com relação ao Tesouro Nacional, que é encarregado de apresentar o tratado, e tem questões similares ao Brasil, e muitos dos colegas apresentaram isso hoje de manhã em perguntas como nosso tratado não é para países em desenvolvimento, será que deveríamos assiná-los ou não adotar questões unilaterais? Então, questões a resolver questões de bitributação e com relação à complexidade e capacidade do instrumento, a sua implementação, quais são as implicações financeiras para a África do Sul se ensinarmos esse tratado? Será que isso vai ser erosivo para a nossa base tributária? Então, todas essas questões têm um papel importante no entendimento onde estamos dentro de todo esse processo. Outro aspecto é que nós já temos um GAAR e já que há similaridades em alguns aspectos com o PPT, então o Tesouro Nacional está tentando vender ao parlamento que não há mudanças de política, simplesmente adotando os PPT, escolhemos o PPT, porque é exatamente o que nós temos com o nosso GAR. E que, na verdade, não é bem o caso, e várias questões vão resultar de uma decisão dessa natureza. Então, muitas questões foram levantadas e apresentadas, então, o MLI apresenta mudanças de política e o parlamento lembrou ao Tesouro que eles ainda não ratificaram o projeto BEPS. Então, desta forma, o MLI é a primeira oportunidade para ver algo para ser ratificado. Então, outro aspecto importante aqui na África do Sul, que adotou o PPT, que não elegemos as disposições do MLI. Então, LOBs, então, grande parte da nossa política de tratados, a sua ratificação em termos do MRI, na verdade, para todos os acordos tributários cobertos, então, onde somos consignatários para passar por cima das nossas disposições MLI e das disposições e provisões PPT. Então, nós provavelmente não vamos mandar essas disposições MLI, então, nossos parceiros comerciais são os Estados Unidos, por exemplo, não vão seguir esse caminho e vão seguir
o seu caminho e não adotar nenhum desses. Então, nós vamos ver onde isso vai nos levar. Lógico que você precisa de uma combinação para ele. Então, quais são algumas das questões possíveis? A primeira grande questão que temos é o que vai acontecer com o PPT e GAR? Então, uma vez incorporado, tem de par e passo com a lei doméstica, o PPT tem o mesmo padrão. Então, isso vai criar uma enorme incerteza de como se aplicará. E também vai criar um problema enorme, porque nosso GAR, conforme está estruturado, é um pouco mais estreito no seu foco do que o PPT, conforme ele é estruturado. Então, a pergunta que se faz, qual que vai se aplicar? Nós também temos preocupações enormes com relação ao silêncio comercial com relação ao PPT, como deverá ser operado, quais são os procedimentos operacionais do PPT, será que teremos que seguir remédios domésticos jurídicos e como resolver as questões e como os contribuintes vão adotar essa questão se o PPT for realmente for invocado em questões de tratados. Então, nós temos que ver se ele vai passar o teste constitucional quanto à justiça, ministro de justiça. Então, há incerteza com relação a isso também. O novo GAR, como ele está estruturado, ele também, desde a sua adoção em 2100, ainda não foi testado nos nossos tribunais. Então, muitos dos princípios similares ao PPT ainda não foram testados nos tribunais. Então, seria interessante vislumbrar não apenas como vamos lidar com o nosso próprio GAR, mas como o PPT vai se sustentar no nosso sistema judiciário. E também, lógico, os juízes sempre têm sua parte na estrutura da legislação doméstica. Então, talvez seja interessante ver como isso vai se desenrolar. Enquanto nós temos o propósito da interpretação dos tratados tributários, qual é o alcance e a extensão do preâmbulo na interpretação da aplicação do PPT, do novo preâmbulo, como foi adotado no MLI, como isso vai se comportar e similar às questões brasileiras, estamos preocupados com o ônus da prova, então como é que vai ser isso para a administração tributária quanto a alguns aspectos e quanto que teremos que comprovar e preocupamos com termos não definidos como benefícios, o que os benefício vai significar. Então, nosso teste GAR, o propósito único ou principal quanto ao PPT, um dos princípios e propósitos deste é muito amplo e diferente do nosso GARS, então temos enormes dificuldades para vislumbrar como isso vai se desenrolar e qual será o alívio aplicado, não temos ainda com tanta certeza quanto a isso, ainda não sabemos a extensão do peso da prova será comutado entre a autoridade e o contribuinte, porque não uma dessas procedimentos operacionais ainda foram implementados na prática. E, por fim, o problema com o PPT, eu acho que a maioria dos países estão enfrentando, é que no seu design, OCDE falhou no pensamento da questão de como essa regra será domesticada, ou sei lá, customizada em assuntos internacionais. Isso falhou a considerar a complexidade dessa customização, eu acho que é uma das falhas no sua concepção. E isso acho que vai acontecer em vários países. Desta forma, isso é o que eu queria falar com relação ao PPT. Se agora se passarmos para a ação 14, nós vamos olhar o MAP. É útil olhar a experiência de vários países com relação ao MAP e um comparativo entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, vamos dar uma olhadinha nisso agora. Desta forma, a primeira coisa, por que essa ação importa e acordos mútuos são tão importantes? Parte disso é que ele iria melhorar a resolução de litígios, e lógico que olhamos do modelo 2017 do OCDE, então é um respeito mútuo, porque parece em muitas instâncias o que significa, e por exemplo, para um caso julgado dos países, então a carga de casos a serem julgados no país. Então, vamos ver algumas referências. O primeiro que encontramos é o artigo 3.2 do
OCDE, uma clarificação deste artigo, e que, então, qualquer expressão não definida aqui deverá, não ser de outra forma definida, exige ou todas as autoridades competentes acordam com o diferente significado segundo as disposições do artigo 25. Então, isso eu acho incrivelmente preocupante com relação ao tratado e vai encontrar seu caminho da rede dos tratados, as autoridades competentes delegando esse tipo de autoridade em termos de tratados para eles e podendo dar um diferente significado para isso. Então, isso me preocupa muito. E também descobrimos também a relação dos empates também, entidades corporativas, desculpa, e também nós olhamos isso com relação à moda da sua aplicação, e também os dividendos, os juros com relação à aplicação de tarifas reduzidas. Então, ao fazer um comparativo entre os desenvolvidos e desenvolvimento, sempre é importante olhar qual é a experiência. Desta forma, se dermos uma olhada à experiência, eu achei que, comparando os dois gráficos lado a lado com relação ao framework global, primeiro, a distribuição global de casos. Então, você pode ver estatísticas da OCDE. Dos 91 países que relatando nos seus dados MAP, estes são os números. Países desenvolvidos, conforme mostro aqui, só 39 dos 91. O equilíbrio entre desenvolvidos e desenvolvimento. Olha a distribuição de casos desenvolvidos em BRICS. Veja o tamanho, você olha, os países desenvolvidos é absolutamente enorme. Os principais 18 países dos desenvolvidos, 80% dos casos MAP. Se dermos uma olhada aos BRICS, os números, na verdade, são inflacionados aqui, porque eles estão inflacionados, porque a Índia é a grande parte dos casos, 841 de 1900 e tantos. Então, se tirarmos a Índia, que é grande parte, e a China também, olhemos África do Sul, Rússia e Brasil juntos. Combinados, nós temos um total de 95 casos, é menos de 1% da carga de casos para as nossas economias. E nós somos as economias emergentes, que são as maiores nos países em desenvolvimento. Se olharmos casos na Alemanha, sozinhos, tem 12% do número global. Vejam, enorme diferente entre a distribuição dos casos. Mas comparando isso com o crescimento de casos, e se olharmos os números de abertura de 2018 e de fechamento dos casos, então os desenvolvimentos estão crescendo exponencialmente, BRICS e países desenvolvidos bem menos. É interessante o contraste vendo a carga de casos versus o crescimento da carga de casos. Então, itemizados em transfer pricing e outros casos. Outro caso de transfer pricing, qualquer atribuição do artigo 7, assim como em qualquer questões ajustadas a arm's length. Então, está cobrindo as duas disposições. Se dermos uma olhada a essa distribuição, seguindo o mesmo caminho, desenvolvimento, BRICS, pouca distribuição, então é grande parte dos casos. O mais interessante é olhar o crescimento dos casos ainda no lado mais alto para países em desenvolvimento, mas próximo aos desenvolvidos. Então, o transfer pricing e seus casos parece que está crescendo numa taxa similar. Passando a outros casos, onde você pode ver um crescimento maior exponencial. Estes são os tira empate, né? Resolução de empates. Mas é muito importante notar que estes são apenas casos que são instigados pelo contribuinte, não inclui aqueles
que possam reduzir, baseado no artigo 3.2, autoridades competentes concordando na interpretação, que enquanto seja um procedimento de acordo mútuo, excluído deste número de casos, e número correspondente são apenas os casos com aqueles casos iniciados pelos contribuintes. Daremos uma olhada também aqui, e é bom estar ciente que está levando uma média de 13 meses para resolver os casos de transfer price e 17 para outros casos. Então, parece muito tempo para a resolução de litígios e seu mecanismo correspondente. É lógico que no tribunal pode demorar mais tempo, mas se estivermos tentar melhorar a resolução de litígios, tenho certeza que a indústria prefere um período mais curto para a resolução dos litígios do que é o caso até no cenário do MAP. Assim, eu diria que é importante frisar por que isso importa. Se você importar com o número de casos, isso claramente mostra o número, clara inexperiência dos países em desenvolvimento com relação a isso. Estamos começando nesse processo, não temos uma carga muito grande de casos como nos países envolvidos. Os nossos casos estão crescendo, o que traz a preocupação de será que temos a capacidade das nossas autoridades fiscais de resolver os casos? Será que é um mecanismo que será eficiente, mas vamos ver um aumento exponencial de casos, mas também do tempo para a resolução desses casos, o que aí, então, parece uma falha de processo, no meu entendimento. E depois, embora toda a estatística demonstrando um resultado brilhante da resolução dos casos, 57% dos resultam em resolução da bitributação, mas esse sucesso ou falha não é facilmente medido devido ao processo de procedimentos de acordo mútuo. Há muito sigilo. Então, se olharmos as minhas preocupações com relação a acordo mútuo na resolução dessas litígios, primeiro, não há obrigação das partes, então, atingirem um acordo em termos dos artigos. Então, esse é o conceito imediato. Depois, nós temos a autoridade competente, eu chamo da caixa preta da autoridade competente, ou como chamam de buraco preto, mas eu também chamo disso mais agressivo, porque nada escapa do buraco negro. Então, no preto da caixa fica seguro e talvez a gente veja a informação, mas no buraco negro não. Então eu prefiro caixa negra do que buraco negro. Mas fala da quantidade enorme de falta de transparência no processo, uma vez que o processo foi instaurado, pedindo informação do contribuinte, nada mais ocorre, o contribuinte não tem direito a participar no processo, então é um debate entre as autoridades competentes de cada estado e a decisão que for adotada é apenas comunicada ao contribuinte sem transparência alguma do processo. Então, e essas autoridades as autoridades competentes estão suscetíveis à corrupção. Então, a gente sabe de decisões favoráveis, a gente sabe que há uma concorrência de pessoas corruptas influenciando autoridades. Espero não ser o caso, mas eu sou um pouquinho pessimista no sentido, ou realista, digamos assim. Então, vamos falar apenas sobre o otimismo do processo. Então, há preocupações, embora dessa autoridade competente tendo toda essa posição. Então, muita preocupação com autoridade outorgada, autoridade competente para interpretar, resolver unilateralmente, não tem obrigação de informar os resultados. Então, você não sabe se há consistência na interpretação, se não há ajuste, e também dos métodos que eles utilizam para resolver esses litígios. Será que são suscetíveis a lobby para resolver uma coisa de uma dada forma? Então, tem uma autoridade que foi delegada para isso, então pode faltar conhecimento no assunto. Então, eu acredito que haja um potencial devido ao fato de transparência, pode haver inequalidades. Mesmo se a autoridade competente
ter uma forma. Então, o puro detalhe, vocês podem ver a consistência das decisões que poderiam ser importantes. Tenho preocupação com a aplicação do mundo. Então, e pode ser redundante também. Então, com relação ao procedimento do acordo mútuo, então, por que eu não vou direto para a arbitragem? A arbitragem resolve tudo e tem resultados. Bom, os detalhes não demonstram ser um resultado positivo. A arbitragem provavelmente não será adotada, porque dos 94 países signatórios de MLI, alguns adotaram alguma forma de arbitragem, porque a opção, a flexibilidade tem implicações. Only 3 dos países desenvolvidos relatam estatísticas MAP. Então, para mim, parece que não sejam não haja, desculpa, uma adoção da arbitragem maciça por esses países. Então, a arbitragem geralmente funciona quando você tem duas partes com o mesmo peso. Então, funciona bem nessa situação, mas quando as partes são desiguais, a arbitragem poderia ser um método de provocação e com resultados não positivos. Então, podemos vislumbrar problemas aí, também pode ser falta de experiência, e também podemos vislumbrar que talvez seja muito cedo para uma resposta global de arbitragem. Talvez seja que estamos buscando primeiro uma resposta regional para depois ir para a global. Então, eu falo isso porque na posição da África, da África do Sul, falamos não vamos adotar as disposições do MLI mandatórios da arbitragem, não estamos numa posição, não estamos com relação ao OCDE, não vamos incluir essa disposição da arbitragem, mas as mesmas disposições aparecem em modelos regionais, nós não pusemos nenhuma objeção nisso. Isso me fala diferentes aspectos. Uma, que o parlamento que nós temos na África do Sul talvez esteja querendo adotar a arbitragem primeiro, depois de se preocupar com o cenário global. Acho que veremos países em desenvolvimento testando regionalmente a arbitragem, mas, na minha opinião, há uma relutância enorme da arbitragem global. E mesmo dentro da região, você vê um passo para trás contra a arbitragem no modelo EITA, que segue muito o modelo da OCDE para arbitragem, e muitos países que participaram desse processo, deve ser entre 20 e 30, 10 falaram não vamos incluir a arbitragem nem a nível regional. Então, isso não me parece que a arbitragem seja resultado para resolver esses litígios. E MAP também não é a solução perfeita, então eu espero que vislumbremos melhoras nisso. E assim eu termino a minha apresentação. Ok, professor Craig, muito obrigada. Pelas excelentes explanações. Professor Craig, thank you very much for your excellent presentation. Eu acho que isso é super relevante para engrandecer ainda mais esse painel. Em benefício do tempo, eu passo a palavra agora para a professora Natália, que irá compartilhar conosco sobre os principais desafios para a implementação das regras de preço de transferência em consonância com o princípio Arm's Length, bem como o ingresso recente da Colômbia na OCDE. Quais foram os principais desafios enfrentados pela Colômbia, né? Como até bem pontuado pelo professor João, em abril deste ano, a Colômbia se tornou oficialmente o 37º país membro da OCDE. Natália, a palavra está contigo. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada ao IBDT pelo convite, ao professor Choueiri. I'm going to be speaking English. It's easier, I think, for everyone. Para todo mundo entender melhor, eu compartilho também. Sinto não estar aí presencialmente, como todos estão falando. Eu parabéns à IBTC para conseguir continuar com esse fórum, e nós temos, então, agora 370 participantes.
Eu vou compartilhar com vocês os meus pensamentos sobre os desafios que nós estamos tendo na área de transfer pricing. E eu diria que, como você vê no seminário, se uma área que representa muita controvérsia e pensamentos contrastantes, e muitos desafios nós vemos depois, pós-BEPS. Eu acho que para falar sobre os principais desafios para todos os países em desenvolvimento, incluir a Colômbia como novo membro da OCDE, e na verdade entende-se o padrão, e nós estamos vendo, nós ouvimos a apresentação do professor Schwery, muito boa, sobre esses padrões e como as mudanças foram feitas e as novas discussões sendo apresentadas no mundo digital, resolvendo os desafios da digitalização da economia e, com isso, o que nós chamamos de um princípio não é realmente um princípio, seria, então, mudanças rápidas que estão acontecendo e nós podemos chamar isso um padrão? Eu acho que não. E nesse caso é interessante, porque o que se reconhece como projeto, um padrão na economia corrente em certas circunstâncias, e aí também nos resultados que nós estamos vendo, nós temos que continuar nesse novo valor, na criação de um novo valor. O que é mais estranho sobre esse paradigma de novo, para criação de um novo paradigma, desculpe. Então, qual é o agregador de valor aqui que precisa de ser discutido na economia global? E quais são as dificuldades e qual é o valor que é trazido para o mercado nessa solução do pilar 1, que sabe que vocês sabem que quanto à agregação de valor sendo introduzida, nós ainda temos muito a lidar. Nós temos os intangíveis e serviços, diretrizes que são das condições do mercado que estamos vendo agora. E sobre também compartilhamento, garantias que não são disponíveis na definição que nos foi apresentada nesse padrão. O que nós estamos vendo agora, como os nossos colegas já mencionaram, nós temos, então, um aumento no consenso dessa administração quanto a cada padrão. Nós também temos uma nova tendência que seria uma proeminência nova das mensagens principais, digamos, quanto às margens e também o compartilhamento, a distribuição e também a parte de subsídios, e nós estamos vendo muitas disputas sobre isso e uma certa rejeição. O que nós ouvimos essa manhã também mencionando sobre a convergência do transfer pricing no Brasil com relação à OECD, e como nós vamos manter a simplicidade, e realmente espero que isso aconteça o melhor nessa área, porque nós estamos vendo no BEPS realmente um aumento da complexidade, não da simplicidade. Então, tem ali um poder subjetivo, e o que nós estamos vendo que é incerteza e não simplicidade. E quanto à conduta real, o professor Rosenblatt já mencionou também, com mais ênfase sobre a substância e na alocação.
E muitas perguntas estão colocadas aqui, mesmo trocando a conduta atual. Se você focar apenas nas países como na África, criação de valor, por exemplo, ainda há muitas questões a serem resolvidas e que para países como a Colômbia, outros países em desenvolvimento em geral, nós temos que focar nas funções. Eu acho que é muito fácil transferir, mesmo quando você pensa nos fundos, e é um outro desenvolvimento no projeto BEPS que nós temos que focar. E agora nós temos, então, um retorno livre, mas é muito difícil definir o que é na América, porque tem muitos investimentos vindos para cá, há muitos investimentos, companhias principais, por exemplo, a nossa companhia de petróleo, a maior, por exemplo, com 37 companhias no Caribe que são de offshore. Então, ali é muito fácil financiamento, companhias de financiamento tendo a definição real em casos práticos e não práticos. Isso é um desafio muito grande para a administração e também para taxpaying, sem dúvida. E nós também temos um desafio quanto à racionalidade, quanto ao aspecto do acordo comercial, e isso liga muito bem com o assunto que foi virado com a ação, como os principais ênfases têm que ser colocadas quanto ao transfer pricing, o desafio do modelo de negócio, potencialmente o abuso, mas, de novo, nós, como já foi mencionado pelo Craig anteriormente, nós temos que ter a capacidade de colocar de lado essa parte de, para certas indústrias especificamente, o modelo de negócio e requalificar todo o modelo e tentar, então, fazer derivativos, vendo o modelo de transfer pricing diferentemente. Com relação a esse grande desafio, nós estamos preparando no negócio atualmente, quanto ao taxpaying, porque nós temos que requalificar, e você tem que saber como inicialmente eram os negócios, se você vai ter que requalificar. E é muito difícil ter aquele nível de oficialização quanto ao transfer pricing. E o aumento da complexidade e as ações 8 a 10 tem que ser ligadas ao assunto que nós discutimos já, MAP, quando você tem administração dos impostos, você tem uma avaliação para novos desenvolvimentos. Então, você tem que saber como é a posição do contribuinte, como é lançado o programa no mercado, qual é a realidade do RB, por exemplo, qualquer. Então, também o programa de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Então, como é que você vai fazer no mundo real com essa parte de pesquisa e desenvolvimento e também quanto à administração tarifária e como isso vai atingir o mercado. O MAP é o suficiente ou deveremos ter, então, pools adicionais para lidar com diferentes níveis de incerteza? Se nós tivéssemos medido alguma coisa após que não estava ali, você não pode fazer isso, não pode comparar essa avaliação com o que não existia, porque se tornam coisas intangíveis, externas. E eu penso que há, sem dúvida, um porto seguro, mas qual é a diferença, essencialmente, quanto à avaliação? E 20% ainda é muito estreita em áreas de aplicação ou áreas digitais.
Sem dúvida, as mudanças são gigantescas. E no serviço, na área de serviços financeiros, nós vemos quanto à alocação tem que ser alinhadas, mas ainda é muito fácil quanto ao transfer pricing ter um risco. Então, tanto o risco do capital na transferência, que são, e também no grupo Intergroup Services, nós temos serviços de intragrupos. Esses seriam benefícios que determinam o benefício que define. O que determina é o teste, e, nesse caso, são preparados para fazer esse julgamento para a companhia, para ser útil, para ver se é útil ou não. São aspectos que, por exemplo, de reestruturamento na Argentina, talvez não sejam aceitos, qualquer outra opção realística ou disponível, que possamos ter grandes debates sobre o que é realista ou não, a definição disso. A pessoa decide se outras opções estão disponíveis ou não. Talvez não seja o total comprometimento no mercado ou no modelo de negócios. Isso talvez tenha vários litígios e, por isso, quanto à parte do custo direto ou indireto do pooling, então, nós temos, então, os comparáveis limitados e o principal objeto da companhia que está prestando serviços. Nós temos aqui mudanças, acho que a Colômbia mudou a opção em várias companhias, os status com as reformas dos estatutos. Se você precisa que a sua companhia seja chamado de uma companhia de serviços, você pode mudar facilmente. Então, outras questões ainda estão não resolvidas e ainda há muito litígio. Então, passando para o regime, eu acho que é um grande desafio para todos, para a administração tributária, hoje em dia, totalmente impossível agregar todas as informações, país por país, relatório por relatório, porque nós temos recursos limitados agora. E quanto à avaliação do risco também. E, por exemplo, mesmo nós temos que lidar com o TI o tempo todo, quanto à informação ou falta de informação. Então, digamos, o pool de informação é muito pequeno, no caso, para produzir um exercício de avaliação do risco. Nós temos que ver, a partir da administração tributária, o que os auditores veem. Para o tax spending é, sim, muito difícil quanto à parte do contribuinte, quanto aos padrões, tornam muito difíceis as mostragens do qual é a realidade em um pedaço de papel apenas, retratar tudo, de operações globais. Há diferenças muito significativas quanto à parte de contabilidade em cada uma das operações nesses países. E agora, o que temos nesse desenvolvimento? No ação 13, a nova documentação, os requisitos que são compartilhados. Nós temos, então, administrações tarifárias comparando, então, a documentação 13, especialmente a CBC, que estão sendo revisadas pela IF. Nós vemos aqui, o que é super interessante, nós temos envolvimento grande da sociedade civil, e pedindo com que o CBC esteja disponível para todos. E nós também vemos o requerimento para que se tenham as companhias que estão aumentando os requisitos e também muitos dos comentários são feitos para diminuir a pressão e a possibilidade de fazer, então, os CBCs publicamente disponíveis. Nós temos, especialmente, um número maior quando envolve Estados Unidos e Colômbia. E nós também temos uns requisitos de aumentar informação
que seriam úteis para a administração tributária, e existe muita informação que nós precisamos de falar sobre lucros globais, soluções globais para a economia, e informação global, que tem a ver com o mundo digital, número de usuários. Seria, então, uma nova, digamos, seria um estudo país por país. E isso também estaria disponível para outros usuários. E aonde se torna muito relevante o artigo documentação 13, que seria da publicação da OCDE. O outro desafio tem a ver com a parte de auditoria, com as suas tendências da auditoria, quando nós falamos de administração tributária, e nós temos a Colômbia na OCDE, e temos um seminário de grande capacidade, e isso faz com que o diálogo se torne mais fácil. E também vemos uma tendência para a parte de substância sobre a forma, e deixando de lado os contratos, e nós temos, então, a abordagem pela prova para os serviços intragrupos, para os contribuintes, que quando não há documentação de todas as partes separadamente, então, a pessoa vindo para solicitar um serviço, ela tem que ter um carimbo, etc. E agora, nesse caso, com a mudança, nós temos fotos do objeto, nós temos que, muitas vezes, é uma apresentação em PowerPoint, e nós temos que fazer grandes improvisos nesses serviços, e tem que ter muitas provas, tem que ser necessárias. E agora, nós temos, então, as tendências da auditoria. Adicionalmente, nós temos também toda a parte da contabilidade, com a presença do relatório do CEO, e nós temos as penalidades e a acumulação das penalidades. E, na verdade, nós não temos relatórios regionais que sejam muito bons, e quanto às commodities e às suas transações, nós estamos construindo essas capacitações, e como é que nós vamos dar apoio ao desenvolvimento das commodities. E, obviamente, há um desafio aqui quanto à parte de administração tributária e os contribuintes e as tendências, e muitas incertezas também estão ali, e muitas controvérsias, e muita pressão quanto à parte do standard arm's length, o padrão arm's length, que nós consideramos essencial. E indo à frente, e como o Flávio comentou, na verdade, tem que ser simples, mas é incerto. Então, na verdade, talvez o arm's length, o padrão arm's length, não seja a melhor solução. E, novamente, apenas alguns países estão assinando a parte do acordo, e, no caso, a solução seria, então, a solução vinculante. Thank you, professor Natália. E aí, sobretudo, na verdade, né, pelo fato do Brasil buscar uma maior simetria das normas de transfer pricing ao princípio arm's length. Então, acho que foi super interessante a sua abordagem. Bom, em virtude do tempo, vamos então direto para a última questão, e aí já caminhando para o final. Eu vou encaminhar o professor Craig, mas na sequência, professora Natália, fique à vontade para fazer os comentários finais de forma breve. Professor Craig, quais são os principais desafios enfrentados pelos países subdesenvolvidos na implementação
do procedimento amigável, né? Eu acho que você trouxe muito bem isso na sua apresentação, excelente, inclusive, exposição sobre esse tema. E quais são os desafios e como esses desafios podem ser endereçados? Então, se você puder falar de forma bem breve para a gente conseguir concluir no tempo que nos cabe aqui. Obrigada. All right, I'll be very brief this time as opposed to last time. Rápido desta vez, e desta forma eu gostaria de dizer que eu acredito que a coisa crítica aqui para qualquer resolução de disputa nós precisamos ter transparência, precisamos ter visibilidade e certeza com relação aos resultados e a consistência desses resultados. Eu acho que é isso que está faltando nas estruturas que temos no momento. Então, acredito que temos que ver autoridades competentes, acordos sendo publicados, precisamos de fato ter a possibilidade, evitar a corrupção e como lidar com isso, de coisas consistentes a esse ponto, e precisamos olhar cuidadosamente, desculpa, como uma ferramenta potencial, mas nós temos que abordar todos os outros aspectos que não estão resolvidos. Eu acho que não está corretamente estruturado como está no dado momento. So, thank you very much. Finais. Obrigada. Obrigada. Bom, eu diria que para a arbitragem, eu quero comentar neste ponto, minha ideia é que a arbitragem será empurrada pela porta dos fundos, conforme foi mencionado de hoje de manhã. Então, o padrão mínimo do MAP, conforme abordamos e conversamos, a partir de agora até o mês de dezembro, será uma decisão, seria a arbitragem mandatória será para todos, inclusive na estrutura inclusiva, não só de país. E se isto ocorrer, eu acredito que estaremos enfrentando países em desenvolvimento com menos experiência, mas pelo menos estaremos, num mesmo nível ou similar. Até os países desenvolvidos não têm experiência com relação à arbitragem tributária. Por fim, isso se tornará um padrão mínimo, e se for o caso, temos que obter experiência agora e começar a fechar essa lacuna com relação a diferentes níveis de experiência. Então, digamos, é uma posição para provocar, mas ainda vai existir, vai haver a necessidade da arbitragem. Nós não podemos resistir, nós vamos ter que adotar quando não temos nenhuma experiência. Muito obrigada. Bom, eu agradeço imensamente a participação dos professores, a quem está nos assistindo, eu espero que tenha aproveitado o debate, foi um excelente debate, e eu passo agora a palavra ao presidente do painel, professor João Rolim, para as considerações finais e encerramento. Obrigada a todos. Ótimo. Em nome do IBDT, agradeço e congratulo todos os panelistas. A troca de experiência, exchange of information and knowledge. Informação, conhecimento. Tivemos grandes semelhanças entre a situação da África do Sul, nos pontos que o professor Craig ressaltou, e também com a Colômbia. Então, esse painel eu acho que foi muito interessante, por essa troca de experiência, ver que o Brasil ainda está atrás, mas estamos aprendendo aí as lições e a experiência que está um pouco mais adiantada na África do Sul e Colômbia. Então, agradeço novamente a participação de todos e vamos em seguida para o próximo painel.